a vida após a morte. As perguntas de todos os tempos, o que somos, de onde viemos, para onde vamos, sempre foram expressas em todos os momentos, mas a pergunta mais inquietante é: existe vida após a morte? A Torá diz que sim, mas a resposta mais fundamental é que a morte não existe. Existe sempre a vida, ou estamos sempre vivos. Mas como assim? Vemos os nossos entes queridos morrerem e irem embora, e pelo resto de nossas vidas não os vemos mais, só em nossas lembranças e sonhos esporádicos, como eles continuariam vivos. Estas são questões fundamentais, mas até o final deste vídeo e do próximo já teremos descritos estas questões de acordo com a Torá oral. O porquê dos eventos de quase morte, nos vemos fora do corpo, vendo em 360 graus, o porquê do túnel e outras experiências de nossas almas. O presente vídeo trata de questões muito elevadas e precisaremos manter a nossa atenção aguçada para não perder nada do que estará nos textos, mas também nas entrelinhas e no contexto geral do que ele aborda. Usem-no como um objeto refrescante para suas almas, porque o que é tratado aqui é proveniente de literatura de autênticas obras de tradição da Torá e comentadas por seus grandes sábios, sendo em última instância a mais pura verdade do ponto de vista da Bíblia hebraica. Não se trata de conhecimento trazido à luz por uma única pessoa, mas fruto de tradição milenar e de extenso trabalho de uma cadeia de sábios e profetas que penetraram em segredos da natureza e da espiritualidade, para que aqueles que buscam a luz possam usar tais conhecimentos em prol da humanidade, da vida e de Deus. O problema consiste em não vermos todo o quadro da vida. A vida é um oceano de luz, não essa luz física, mas a Or espiritual. O fundamento da existência, sendo a Or Ein Sof, luz infinita, sua própria extensão infinita e o próprio Deus de nosso universo. Muito distante de nós, mas abarcando infinitamente todo o universo e tudo que existe. Distante de nós, não em espaço, mas em natureza, por ser uma singularidade infinita em todos os sentidos. O nosso Santo Bendito, o nosso Deus único. Assim como a luz ordinária física, fornecida pelo Sol, pela Lua, estrelas, planetas e luzes elétricas das nossas casas, e fundamentalmente formarem todos os objetos físicos dos universos, de acordo com a equação de Einstein, E igual a mc², a Or forma todos os universos espirituais, que em hierarquia mais alta forma os objetos espirituais, que são, na realidade, virtualidades das consciências de seres mais elevados ou mesmo de Deus. Mesmo os seres mais elevados são virtualidades formadas na mente de Deus, o único ser verdadeiramente existente e o único Criador de tudo o que existe, mas só Ele pode criar o Yesh Miain, o feito do nada, como afirmado na Torá oral. Sendo que as criaturas, mesmo as de mais alta ordem, só poderão criar Yesh Miyesh, feitos do feito. Na verdade, no idioma hebraico existe um verbo para cada um desses níveis de criação. É importante ressaltar que a própria luz ordinária, a física de tudo no universo físico, tem como fonte primordial a Or, que já mencionamos antes. A Torá descreve
isso com precisão. Pela Torá, tudo que existe é virtual e a física moderna está chegando hoje a esta mesma conclusão. Mas na arrogância de alguns cientistas, essa virtualidade em suas divagações sugere que talvez fosse produzida por computadores ou máquinas de seres superiores a nós. Ou talvez nós mesmos, em um tempo distante, que fizessem simulações de seres do passado, mas isso não resolveria o problema, pois quem simularia eles? Ou mais objetivamente, de onde teriam vindo? O problema da eternidade sempre estará presente em nossas vidas, mesmo que adiada. Me posiciono com muitos estudiosos da Torá oral que interpretam a primeira fase da Bíblia hebraica. No princípio criou Elohim os céus e a terra. Elohim é o nome do aspecto de Deus Criador da natureza, com o H trocado pelo K. Como esta frase no original não tem pontuação, como toda a Torá, como já mencionado antes no primeiro vídeo, pode ser vista como no princípio criou Elohim, ou seja, entendendo no princípio como eternidade, pois é assim que é, pois o ponto inicial estaria na eternidade. Podemos entender esta frase como a eternidade criou Elohim, isto apesar de não existir nesta frase em hebraico o apontador de objeto direto, entre criou e Elohim, sendo a explicação para isso é a de que a fundamentalidade desta primeira menção de Elohim, devido à sua eternidade anterior em gestação, não o poria na condição de objeto direto, dispensando a utilização desta preposição. Porém, qual seria a sua natureza? Para tentar explicar em uma pálida e incompleta imagem, vou usar como base da definição da natureza de Deus a obra magistral do Rabi Moshe Chaim Luzzatto, o Ramchal, que viveu no século XVIII na Itália e compôs o Derech Hashem, o caminho de Deus. Nela, o Ramchal define Deus como absolutamente simples, uma singularidade, onde todos os tipos de perfeição, todas infinitas, acompanham essa natureza, mas sendo a causa de todas as causas e existências, não existindo nada mais em todos os universos, sendo necessariamente um, como é dito na prece lei do Shema Israel. Ouça Israel, abre aspas, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, fecha aspas. Ouça Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um. Sendo ele uma singularidade, é completamente inefável, completamente incompreensível e indefinível, desta forma incognoscível, sendo o único canal de conexão, nossas almas em comunhão com ele, por ser de mesma natureza. E o que seria a alma? Seria um fractal holográfico desta unidade suprema, uma parte ínfima do Supremo, mas trazendo dentro de si as suas potencialidades, como na frase da Torá, feita à sua imagem e semelhança, sendo desta forma também infinita. O versículo-chave da Torá escrita é Devarim, Deuteronômio 32, 9. Sobre este aspecto, muitíssimo importante e profundamente revelador, mas sonegado de nós pelo protocolo de segurança da Torá, determinado pelo homem da grande Assembleia, por estarem dominados
em terras estrangeiras, a tradução deste versículo sempre foi equivocada até hoje, mas agora, na fase da Geulah, redenção, deve ser revelado, como também muitíssimos outros. Uma parte de Deus é seu povo Jacó, revelando que não só que Jacó é uma coletividade, seu povo, mas também uma parte de Deus, sendo a alma coisa já totalmente discutida por nós. Veja-se que não foi mencionado Israel, mas é também a mesma entidade, mas sendo que este último passou a ser depois da luta com o arcanjo de Esaú, arcanjo de seu irmão, e sendo mau, que o deu este nome, Israel, como aquele que lutou com Deus. Mas existem outras denominações mais genéricas, provenientes da etimologia da palavra, que já foi discutido em outros vídeos. Pode ser vista no slide apresentado no vídeo. O erro de tradução é sutil no emprego do artigo indefinido na palavra parte, que devido à ausência do ra, artigo definido, faz dele um artigo indefinido, que na frase que foi traduzida como a parte de Deus é seu povo Jacó, tradução equivocada, por não seguir a exata regra gramatical. É, na verdade, uma parte de Deus é o seu povo Jacó, mudando na tradução correta completamente o sentido e revelando a natureza da alma, que neste caso é uma parte de Deus, seguindo a sua natureza infinita. Outras conjecturas poderão ser irradiadas desta mesma afirmação, mas esse não é o momento oportuno e deixaremos isso para discutir mais tarde em outros vídeos, retomando o assunto no momento oportuno. De acordo com a Torá, a alma é a fonte de toda a vida, se manifestando em todos os seres de todas as naturezas. É luz, parte da luz suprema, como já mencionado antes, sendo por esta razão também eterna em natureza. Ela é a raiz da consciência, sendo manifestada não só nos seres vivos, mas também em toda a natureza, como informação, parte dos princípios físicos que dão forma nas estruturas dos corpos da física, sendo também a raiz das leis universais, sendo por isso que se diz que a Torá é parte do próprio Deus. Apontado pelo Midrash, mencionando que se trata da Torá, falando em seu primeiro livro, Mishlei, Provérbios, afirma que a lei, a Torá, foi a obra mais remota de Deus, muito antes de qualquer existência. Nesta visão das propriedades da alma, podemos perceber a sua natureza eterna, sendo que ela é a raiz da vida, mas também a própria, eterna e infinita, pois também abarca tudo no universo, animados e inanimados, vivos e vivos, pois não existe nada morto, sendo ela o que tudo vivifica, a raiz da própria existência, ou seja, o que faz existir tudo no universo. Ela faz parte da vida do homem em 5 níveis diferentes, partindo do animal, como verificado nos vídeos anteriores, chegando no nível mais alto, ao 5º nível. Por isso é que a mais alta lei e prece, primeira da Torá, Devarim, Deuteronômio 6:4, declarando a unidade de Deus e também que deva ser amado com todo o coração, toda a sua alma e com todas as suas forças, tendo também uma segunda lei, como declarado em Vaikra, Levítico 19:18, a de amar ao próximo como a si mesmo, que pode ser perfeitamente compreendido
como se Deus é uno, que contém tudo, nós também fazemos parte dele e deveremos amá-lo bem como aos nossos semelhantes, como se fossem nós mesmos. Não por sermos irmãos, mas por sermos todos um, e um também com Deus. Podemos dizer, nós todos somos um, fazemos parte da mesma singularidade universal, como no Derech Hashem, o caminho de Deus, de Ramchal, como já mencionado antes. Essas duas leis foram repetidas por Jesus de Nazaré em sua discussão com o doutor da lei em 2 episódios dos Evangelhos, onde, nos 2, são declaradas as leis da Torá por ele em resposta às perguntas do doutor da lei, ficando claro que a autoria das leis não é de Jesus de Nazaré. Esses 2 episódios podem ser vistos em Mateus 22, 37 a 39, e o segundo em Marcos 12, 28 e 31, onde no versículo 31, e o segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que esses. No versículo 32, ao que lhe disse o escriba: muito bom, mestre, com verdade disseste que ele é um. Fora dele não há outro, e que amá-lo de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças é amar a outro próximo como a ti mesmo. E mais do que todos os holocaustos e sacrifícios, veja que no versículo de Mateus 22, 39, foi dito: e o segundo semelhante a este, e amarás ao próximo como a ti mesmo, ficando claro a dependência mútua dos dois. Pode-se observar a menção de que o segundo é semelhante a esse, ou seja, Deus é um. Amar a Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as suas forças. E amar ao próximo com a ti mesmo é a mesma coisa. Somos todos um. Vemos com isso que Jesus de Nazaré, como rabino, era um grande conhecedor das tradições da Torá, escrita e oral, e de todas as tradições dos israelitas, coisa que tenho mencionado desde o início nos meus vídeos. Mas concluímos também que o doutor da lei também tinha conhecimento semelhante. E nós, como seres humanos, o que acontece com as nossas almas? O que acontece após a nossa morte? Na verdade, esta última pergunta é equivocada, pois na verdade não existe morte. Estamos sempre vivos. Nossas almas é que são os seres reais, sendo nossos corpos meramente vestimentas que foram simbolizadas pelas folhas de parreira. Não entrando aqui nos detalhes dos eventos do Gan Eden, Jardim do Éden, que por serem metáforas extremamente elevadas, ainda não discutiremos a este momento de nossos vídeos. Não discutido também o fato de que tudo no nosso universo, de acordo com a Torá oral e muitas religiões orientais, como as derivadas da Vedanta, serem meramente uma ilusão. No hinduísmo existindo até deuses metafóricos para ilustrar. Exemplo, Mara ou Maya, o deus da ilusão. E tomaremos esses assuntos em momentos apropriados, onde entraremos profundamente neles como exigem. Convém mencionar o fato de que essa física da ilusão já começa a ser vislumbrada pela física moderna, onde eminentes cientistas de renomadas universidades já começam a colocar, inclusive, experimentos para descobrir e testar a possibilidade do nosso universo e tudo o que contém ser uma mera simulação,
e sermos todos nós virtuais. Essas afirmações são decorrentes de estudos recentes em buracos negros, cuja matemática sugere que formam em seus horizontes de eventos imagem daquilo que foi tragado por eles, mantendo ali as informações que foram retiradas dos objetos. Esta teoria é chamada de universo holográfico e sugere que, se nós quisermos saber como é um buraco negro por dentro, basta olhar em nossa volta. Isso é profundamente intrigante, existindo diversas teorias sobre o universo simulado ou virtual, mas não incluiremos agora isso na presente discussão. Um fato é importante. Convém destacar que a Torá oral vai muito além destas teorias, afirmando que, na verdade, somos nós mesmos, nossas almas, que formam o nosso universo, como se estivéssemos sonhando dentro das cascas da Sitra Achra, outro lado, formada pelo mal, Yetzer Hara, a nossa inclinação má, absorvida por ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vejam que estas metáforas foram apresentadas no filme Matrix, onde uma proeminente e tradicional fundação judaica foi consultada para a elaboração da trama no filme usando as cascas, o fato de estar dentro delas, observando o mundo, gerado por computadores, controladas por máquinas, sendo essas últimas a representação da Sitra Achra, outro lado, ou o mal. Mas o mais importante é que de tudo isso retiramos que o único ser real é a nossa alma e que dela é em seu entorno tudo é formado e que somos uma parte de Deus no alto, mais alto não significando acima de nossas cabeças, mas no alto de nossa interioridade, como já explicado anteriormente em outros vídeos, estando isso implícito no idioma hebreu. Em Terlim, Salmos, rei Davi mencionou o momento de sua concepção. Meus pais me abandonaram, mas Deus me reuniu. Os seres muito elevados podem presenciar essa experiência, trazendo para nós essas informações. Foi mencionado também em outros lugares que a mãe e o pai dormiam. É muito importante lembrar que nas metáforas do mito da criação, quando Deus criou todas as coisas, plantas, animais, Deus disse: haja isso, haja aquilo, ou seja, criou com a palavra. Mas no momento da criação do homem, que acontece em todos os nascimentos, Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o sopro da vida e o tornou uma alma vivente. Observe-se que os elementos são muito importantes, apesar de serem de uma metáfora e estarmos analisando de uma perspectiva pshat, pleno reto do Pardes. Em Terlim, Salmos 23:4, abre aspas, mesmo quando eu andar no vale das trevas, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, sua vara e seu cajados, eles me confortam. Fecha aspas. A alma fala do nosso mundo físico aqui, pois o vale das trevas é o ponto mais baixo entre o nascimento e o mundo mais elevado. Após. No momento da concepção,
A alma, como sempre, está completamente amadurecida e o corpo ainda não existe. Simplesmente não é nada, mas, mesmo assim, o embrião ouve tudo, vê tudo, sente tudo e entende tudo, porque é uma alma completa, não importando a não formação dos órgãos da audição, visão e sistema nervoso para sentir qualquer coisa, pois é a alma que sente tudo diretamente através de sua consciência em contato direto com as realidades. As pessoas em coma são a mesma coisa, ouvem, veem e sentem tudo à sua volta. Por isso, em Israel, mais precisamente em Jerusalém, existe uma sociedade de senhoras que visitam pessoas neste estado para falar com elas e fazer algumas atividades, como ler as parshot da semana, porções da Torá, todas as semanas, para que elas ouçam. Durante o processo de gestação, a alma pode ver, ouvir e sentir as conversas dos pais exatamente através destes mesmos mecanismos da alma. Algumas vezes, alguns de nós têm experiências extracorpóreas onde podemos ver este mundo de fora de nossos corpos, e a visão é magnífica, pois podemos ver-nos de ângulos privilegiados, onde a nossa visão também é de 360 graus, onde não passa por nenhum órgão que se valha de fenômenos ópticos, que degrada bastante as imagens. Nesta perspectiva, vemos através das consciências de nossas almas e vemos uma definição incrível. Em momentos mais raros, em experiências de quase morte, podemos ver-nos no início da experiência, onde transitamos por um túnel, sendo na realidade um flashback psicológico de nossos nascimentos, quando olhamos das perspectivas do útero de nossas mães, quando transitamos para a vida para receber o fôlego de Deus. As perguntas que devemos fazer não é de que, por que morremos, o que acontece após a morte. A pergunta importante é de onde viemos, por que sentimos alegria e dor, pois se soubermos disso, saberemos para onde vamos e descobriremos que a vida é contínua, pois viemos da eternidade e iremos para ela. Na verdade, só largamos a nossa consciência e ganhamos uma liberdade nunca vista enquanto limitados pela física deste mundo. Não morreremos nunca, somos eternos, filhos da própria eternidade. Continua no próximo vídeo.